Olá pessoal, estamos retornando aqui com o curso Português Neurolinguístico para que você seja um relator extraordinário com base na PNL. Módulo 2, Fundamentos da Produção Textual. Vamos começar com um fato. O ministro da Educação é alvo de piadas por erros de português nas redes sociais. Trilha do conhecimento, vimos psicolinguística, agora fundamentos da produção textual. O 3 é retórica, o 4, redação corporativa e jurídica, e o 5, análise textual. Reflexão. Que tudo, porém, se faça decentemente e com ordem. Em Coríntios 1, versículo 14, 40. Neurociência. Hemisfério esquerdo. Nós temos as medidas, o macrotexto. Nós temos as palavras, a leitura linear, a análise. No hemisfério direito, que é o mais criativo, nós temos a criatividade, as imagens, infográficos, os ícones e a leitura não linear e a síntese. Conteúdo e forma. Fórmula de um relatório extraordinário. Conteúdo, a ideia, atributos, selo de qualidade e a forma, questão gramatical. Você vai chegar num relatório com qualidade, com credibilidade. Tem que casar essas duas ideias, conteúdo e forma. Isso gera a psicoconcordância do leitor. Neuroconteúdo, para te deixar contente. Conteúdo. É preciso saber tudo? Saber tudo que for útil. Concentrar no que precisa saber. Nós temos uma técnica de organização dos elementos da informação que chama 5W2H. Ela está na ISO 9001. Vou comentar adiante. A linguagem exata ela é capaz de movimentar o leitor em direções úteis e o uso das palavras adequadas. Elas podem unir pessoas ou pode separar pessoas. Ao unir, elas são pontes, e ao separar, elas são paredes. Plano textual. A ideia principal, para você expressar de forma profunda, tem que falar o que da ideia, quando ocorreu, onde, quem, quanto, como e porquê. E antes de colocar no papel, de um modo mental, fazer uma análise 360 graus para reunir os elementos do objeto, os elementos do tempo, os elementos do local, os elementos dos sujeitos, os elementos de valor, os elementos do como, das medidas, da habilidade, e os elementos das razões, do porquê. Case. A lógica das informações. Em um sítio localizado na zona rural do município Paraíso, durante uma inspeção, a equipe de consultores observou a plantação de alfaces, tomates, ovos e feijões. A máquina não estava sendo utilizada na agricultura. A área possui 10 mil metros quadrados. Vamos segmentar isso aqui, fazendo aquela análise. Em um sítio localizado na zona rural, durante uma inspeção, a equipe de consultores observou a plantação. A máquina não estava sendo utilizada. A área possui 10 mil metros quadrados. No primeiro momento, parece que gerou uma sopa de letras ali, né? E a informação da área aqui, ela se aproxima do sítio. Agora vamos colocar o princípio do contraste. Em um sítio localizado na zona rural. Quando? Durante uma inspeção. Quem? A equipe de consultores que observou a plantação. A máquina não estava sendo utilizada e a área possui 10 mil metros quadrados. Ok? Vamos colocar a medida de solução com a técnica construindo informações. A ordem das informações. A ideia, o que essa ideia expressa. Quem, onde, quando. No exemplo citado, como, no exemplo, nós temos uma inspeção. O que? Observou a plantação.
e a produção de ovos. Aqui é o grande pulo do gato. Quem? A equipe de consultores, onde? Em um sítio na zona rural. E aqui nós temos uma informação secundária sobre o onde, que é o tamanho da área de 10 metros quadrados. Como? A máquina não estava sendo utilizada. Quanto? Não tem informação nesse sentido. E por quê? Para verificar a produção de hortifrutos granjeiros. Essa informação foi emitida, mas para o contexto é necessário ela ser resgatada. Primeiro nível de informações, isso é o 5W2H. Traduzido para o português, são os elementos. O que, quem, onde, quanto, como, quanto, por quê. E o segundo nível de informação, caso seja necessário, aí você vai ramificando esses elementos informacionais. No caso ali é a área de 10 mil metros quadrados. Informações filtradas. Tratamento das informações. Nós temos aqui a informação do sítio, a informação da equipe, a da plantação, a dos ovos, a da máquina, a da área. Nós temos aqui o pipeline textual, ou um filtro, e ele expressa a compreensão do leitor, a sua interpretação e a análise. Se a gente for passar isso por essa tecnologia textual, nós vamos chegar nesse resultado aqui. Durante uma inspeção, para verificar a utilização de uma máquina na produção de hortifrutos granjeiros, em um sítio de 10 mil metros quadrados, localizado na zona rural do município Paraíso, a equipe de consultores observou a produção de ovos e a plantação de alface, tomates e feijões, em que pese a falta de utilização da máquina. Assuntos polêmicos. Escrita baseada em risco. Essa obra aqui, Truques da Escrita, ela pede para tomar muito cuidado com o conteúdo. E aqui eu trago que o conteúdo ele tem que promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Respeitar as liberdades, a crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Agora, neuroatributos. Atributos da relatoria. Escritor, produziu o texto. Ele tem que cumprir com objetividade, que é ir direto ao assunto, clareza, imediata compreensão, concisão, máximo de informações com o mínimo de palavras, precisão, adequação vocabular, intratexto, e vai conectar com o leitor, e vai dar o poder de compreensão, essa percepção aí. Em outro nível, nós temos o contexto. Para isso, a gente vai fazer uso da coesão e coerência, que é a conexão entre palavras, frases e parágrafos. Assim, você vai gerar o poder de interpretação do leitor e vai chegar com um texto de qualidade. Objetividade. Ideias principais e secundárias. As secundárias têm que se levantar uma questão. Elas são inúteis? Se sim, não deve apresentar essa informação. Se são úteis, você acrescenta essa informação, porque ela tem a finalidade de esclarecer o sentido, detalha ou exemplifica a ideia. Forma, ela pode ir mediante nota de rodapé ou como um anexo, segundo as NBRs, as normas brasileiras que regem essa referência documental. Clareza, o outro atributo. Como esclarecer o texto? Usar frases enxutas, colocar orações na ordem direta e utilizar palavras simples. Aqui um exemplo, na estrada BR-101, na rodovia BR-101. A rodovia ela é uma via asfaltada e no caso é assim que se encontra. E a estrada é quando não tem asfalto. Então, a rodovia é um termo mais claro. Concisão. Como enxugar o texto? Excluir palavras inúteis e redundâncias. Evitar caracterizações e comentários supérfluos, expresso geralmente por adjetivos. Precisão.
Como selecionar a palavra? Palavra que não confira duplo sentido, é aquele sentido denotativo, direto. Representar a ideia com as mesmas palavras, para gerar uma ênfase, uma repetição enfática, quando for o caso. Aqui um exemplo muito comum no direito: fundação pública e fundação pública de direito público. Esse termo aqui, ele é mais preciso, porque a fundação pública, ela também pode ser de direito privado, o que geraria ali uma confusão. A palavra, só como medida de reflexão, trago aqui esse poema. Já não quero dicionários consultados em vão, quero só a palavra, que resumiria o mundo e o substituiria. Mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando. Carlos Drummond de Andrade. Que ele enfatiza o poder da consulta, a concisão e a clareza ao se referir ao sol. Neuroforma. Posturas psicológicas. Como se manifesta na estrutura frásica? Períodos, temos o curto, o equilibrado e o excessivo. Nós estamos aqui, relembrando esse quadro do primeiro módulo. Critérios: natureza, forma, efeito e recomendação. O curto é entrecortada a sua natureza, forma muito rasa. Efeito: incapacidade de compreender. Recomendação: evitar. Equilibrado: natureza razoável. Forma: uso ótimo de pormenores, apresenta concisão. O efeito: ele inibe a fadiga mental. Recomendação: utilizar na redação corporativa, em concursos. Excessivo: tem natureza labiríntica, ele é confuso. Forma: excesso de subordinações, dividindo a frase em ideias secundárias, da prolixidade. Efeito: afasta da ideia principal, dificultando a compreensão direta e rápida. Recomendação: evitar na redação jurídica ou corporativa. Períodos curtos. O exemplo descreve o início de uma audiência. O gestor entrou eufórico na sessão, sentando-se, ato seguinte, com as mãos na cabeça. Ele parecia nervoso, mas falava calmamente e olhava sem foco, pois previa o resultado adverso e esperava a irregularidade. Isso aqui é um texto entrecortado, ok? Agora, exemplo de períodos equilibrados. O exemplo define o Instituto Doação Pura e é retirado desse livro aqui, Curso de Português Jurídico. Diz-se pura doação que se celebra sob a inspiração do ânimo liberal exclusivamente, isto é, que envolve a mutação de um bem no propósito de favorecer o donatário, sem nada lhe ser exigido e sem subordinar-se a qualquer condição ou motivação extraordinária. Esse é o período aí equilibrado. Períodos excessivos. Exemplo explica a imperatividade da lei. O direito é a aplicação da lei que é imperativa, não convidando seus subordinados a obedecer a ela, por exigir seu acatamento, sendo a norma jurídica a vontade do ordenamento jurídico. Por isso, o direito traz um caráter coercitivo, ou seja, não convida o cidadão a adotar um comportamento previsto, e sim impõe essa conduta para que seja cumprida de forma obrigatória. É um texto redundante e quanto à sua matéria, conteúdo, ele não considera normas que dão liberdade de atuação, que é uma característica do direito civil. Então ele é labiríntico, confuso. Modelo formal. Qual a medida adequada para uma redação? Período. Pode ser simples ou composto. Simples é formado por uma oração, sujeito, verbo e complemento. O composto, 3 orações. Primeira, segunda e terceira orações. Parágrafo, ele é formado por 3 períodos. O texto, ele, de uma forma equilibrada, é formado por 5 parágrafos, no que couber. Introdução, o desenvolvimento, aí discrimina a ideia 1, ideia 2, ideia 3, e a conclusão. Tipos de texto. Como utilizar? Nós temos a descrição, ela retrata estaticamente uma situação, predominando períodos coordenados, como uma fotografia. No âmbito jurídico, ela serve para relatar a qualificação da parte. Narração, ela retrata dinamicamente uma situação, lembrando um filme. E no âmbito jurídico, ela é interessante para relatar o fato. Dissertação consiste na emissão de um juízo, demandando um raciocínio lógico para persuadir mediante uma estrutura adequada. Razões, exemplos, definições, predominando períodos subordinados. No âmbito jurídico,
ela vem para relatar a fundamentação. Dissertação agora. Quais os tipos? São dois. A expositiva, onde expõe um assunto mediante a discussão de uma ideia ou doutrina. Aqui não há defesa ou ponto de vista. Ou dissertação argumentativa. Ela expõe formalmente um raciocínio, adotando técnicas de persuasão para convencer o leitor. A persuasão parte de motivos claros e bem sustentados. E essa argumentativa, ela se subdivide em critério da autoridade, para apoiar na validade de declarações de especialista, com intuito confirmatório, que a gente usa de doutrina no direito. Por exclusão, expor o sentido contrário para eliminação de hipóteses. Geralmente, as hipóteses ali, não se contextualiza com os fatos. E o absurdo, que é refutar uma asserção, geralmente uma mentira, é algo que não existiu. Competência documental. É possível dar vida ao documento? Você tem o conteúdo, atributos e a forma. E gerar uma característica que chama organicidade. É a característica que recebe um documento por ser estruturado e ter funções em sua relação comunicativa. Então, sim, é possível dar vida ao conteúdo virando essa chave aí, ó. Gestão documental. Informar, conformar e performar. Nessa doutrina, diz que a documentação trabalha com documentos, a análise de conteúdo com mensagens. Nesse sentido, vamos destacar o acesso à informação, previsto no direito contemporâneo. Conhecimento de valor. Nós temos o objetivo de transmitir conhecimento, para ter um conhecimento entendido pelo leitor. Para isso, vamos ter aqui uma cadeia de valor, o produto, o documento, a entrada, que é o dado, a informação não tratada, e esse ciclo de produção aqui, que é o processamento. Nós temos aqui a atividade de produção textual, a transmissão, a avaliação e a destinação. Isso é tido como tratamento no âmbito da Lei de Acesso à Informação. Qualidade da informação. Requisitos de produção. Nós temos aqui o primeiro, a primeira mão, primariedade, coletada diretamente na fonte, ela tem mais valor. O segundo é a integridade, é a informação não modificada desde o momento da sua produção. E o 3 aqui nós temos a autenticidade, que é a legitimidade do escritor. E o 4 nós temos a disponibilidade, que é o entendimento pelo leitor. Cidadania. Qual o direito do cidadão? Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Etapas do processo de escrita. Gestão do processo relatorial. Primeira, dominar o conteúdo. Segunda, fazer uso dos atributos. O uso comedido da forma vai chegar no resultado que é o sucesso de um relatório gerencial. Encerramos aqui esse módulo, deixo o meu até mais, ok? Que o português neurolinguístico esteja contigo durante as escritas. No próximo módulo, preparamos um conteúdo excepcional sobre retórica textual. Então, você sabe como escrever de forma convincente? Nos vemos lá!